Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. E não, Portugal hoje não é o melhor destino para você que quer emigrar para a Europa. Eu digo isso com o coração partido, mas eu tenho que dizer a verdade para vocês. Portugal hoje atravessa uma crise sem fim na imigração. Fala galera, Herbert Lima na área. Vou aqui com mais um vídeo para vocês. Galera, o assunto é sério. O assunto é muito sério. Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. E não, Portugal hoje não é o melhor destino para você que quer emigrar para a Europa. Eu digo isso com o coração partido, mas eu tenho que dizer a verdade para vocês. Portugal hoje atravessa uma crise sem fim na imigração. Não temos uma luz no túnel do que vai acontecer com os imigrantes. Então hoje, se você tem planos para emigrar para a Europa, não venha para Portugal. Sim, galera, é verdade. Eu vou passar para vocês o que aconteceu nos últimos anos. Para quem não me conhece, eu sou Herbert Lima, sou imigrante aqui em Portugal há 6 anos. Cheguei aqui em 2019, em maio de 2019. Esse ano eu fiz 6 anos aqui em Portugal. Já tenho a minha documentação, mas não posso me calar e não deixar para passar para você que tem a vontade de vir para cá a realidade que a gente está passando aqui hoje. Vou passar para você todo o cronograma desde 2009, de quando eu cheguei aqui, o que foi acontecendo com a questão da imigração. E no final do vídeo eu vou falar para você a realidade de hoje, né? O que está acontecendo, qual é a política pública em relação à imigração. Para isso eu peço para você que está chegando aqui no vídeo, já chega deixando aquele like, comenta, compartilha, para que muitas pessoas que tenham a vontade de vir para cá, né, de migrar para a Europa, tenham acesso a esse tipo de informação. Beleza, vamos lá, galera. Eu cheguei aqui em maio de 2019, entrei como a grande maioria dos imigrantes entra em Portugal. Cheguei aqui e entrei como turista, né, como que se fazia antes, em 2019. Nós que queríamos vir para Portugal, né, víamos como turista. Do Brasil para Portugal não se precisa de visto para poder entrar como turista. Sendo que nessa época nós entrávamos como turista e tínhamos 2 caminhos para seguir. O primeiro, conseguir um contrato de trabalho que nada mais é que a carteira assinada aí no Brasil, né? Um trabalho formal. E através desse trabalho formal com o contrato de trabalho, nós poderíamos dar entrada na nossa documentação, no nosso pedido de autorização de residência, através de um mecanismo chamado manifestação de interesse. Pois bem, foi assim que eu fiz. Cheguei em 2019, com minha família, consegui um trabalho formal, dei entrada na minha documentação, já demorava na altura, porém não demorava como demora hoje, e quando foi novembro de 2020, eu consegui minha autorização de residência. Com a minha autorização de residência em mãos, eu fiz o regrupamento familiar. Bem lembrar para vocês que quando eu vim, já veio eu, minha esposa e meus 2 filhos na época. Hoje eu tenho 3. Muitas famílias não fazem isso. Muitas famílias vêm, eu sou o pai, na maioria das vezes, e quando esse pai tem documento, faz o regrupamento familiar e a família vem do Brasil ou de outro país qualquer de origem. Pois bem, eu já vi com todo mundo aqui, todos moraram aqui comigo esse tempo, né? Enquanto eu estava tramitando esse processo de documentação. E assim eu fiz. Quando chegou meu documento, eu fui buscar junto ao órgão que antes era o SEF, era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o regrupamento familiar. Pois bem, fiz o regrupamento familiar da minha esposa e dos meus 2 filhos na época. Tudo ok. E assim, já era antes que eu vim para cá, de 2019. Muita gente veio em 2018, 2017, 2016. Foi até 2023. É bom dizer para vocês que o Portugal foi sofrendo com o governo, né? Quando eu cheguei aqui era o governo PS, o governo de esquerda, que a política era uma política voltada mais para acolher os imigrantes, para abrir as portas para os imigrantes.
depois de 2023, quando o governo caiu a primeira vez, conseguiu ganhar, mas caiu em 2024 e entrou um governo de direita que antes já se dizia que iria apertar as políticas de imigração. Pois bem, no ano de 2024, Portugal acabou com a manifestação de interesse. Ou seja, a pessoa que vinha para cá como turista não tinha mais a opção, depois de ter entrado para cá como turista, de fazer a manifestação de interesse para poder se regularizar. Criou-se, então, o visto de procura de trabalho, que era a questão mais recomendada para quem queria vir para cá, desde então. Então, a pessoa que agora, naquele momento, queria vir para Portugal, não vinha mais como turista para poder fazer a documentação aqui. Ainda no seu país de origem, ainda no Brasil, a pessoa procurava o consulado ou serviços consulares de Portugal e fazia o visto de procura de trabalho para chegar aqui já com visto. Chegando aqui com esse visto, tinha um prazo legal para conseguir um trabalho e apresentar junto às autoridades e assim dar entrada na sua documentação. Ok? Beleza. Esse governo de direita que entrou em 2024, no meio do caminho ele caiu. Aqui em Portugal é parlamento. Quando há uma crise, um escândalo, o presidente dissolve o parlamento e convoca novas eleições. O primeiro-ministro, então, de direita que tinha entrado, foi suspeito de ter uma empresa dele que fornecia serviço para o Estado. Pois bem, ele trocou, colocou os filhos como dono da empresa, mas mesmo assim o presidente fez o parlamento cair e convocou novas eleições. Esse primeiro-ministro ele pode ser candidato de novo. E ele ganhou a eleição novamente. Já tinha tirado as empresas no nome dele, ganhou as eleições novamente. E se juntou com o partido de extrema direita daqui de Portugal, que é o Chega. Hoje é o PSD, que é o governo. O PS, que era governo, perdeu a eleição. O que perdeu também Chega, mas é o de extrema direita. Fizeram uma união e criaram, assim, tempo relâmpago, em menos de 15 dias, uma nova lei dos estrangeiros e de controle da imigração. Mas essa lei, ela fere vários regulamentos da União Europeia, E ela preocupa muito, porque ela fez alterações bizarras, assim. E a pior alteração foi o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Já não se pode mais vir como turista para morar. Como turista você pode vir para Portugal. Você vai vir e vai voltar? Ok. Vir como turista e dar entrada na documentação, não existe mais isso. Não façam isso. Beleza? O que estava valendo era o visto de procura de trabalho, de uma maneira geral. Porque Portugal carece e precisa de quê? Mão de obra nas obras, nos restaurantes, de estafeta, que é uma mão de obra não tão qualificada assim. Pois bem, a primeira grande alteração que eles fizeram nesse visto é para o visto de procura de trabalho ser somente para mão de obra altamente qualificada. Já é um escândalo. Então, pessoas comuns, como eu e você, provavelmente já não pode vir mais para Portugal, certo? E o pior, que eles mudaram o reagrupamento familiar. Hoje, Portugal vive uma crise institucional no que tange documentos. Você dá entrada no documento hoje, demora 1, 2, 3 anos e o documento não sai. Então, assim, vou citar um exemplo de um pai de família que chegou em Portugal aqui em 2024. Deu entrada na sua documentação, a sua documentação não saiu ainda, então ele está aqui sozinho, esperando a sua família chegar para poder chegar a sua documentação, para poder trazer a sua família para fazer o regrupamento familiar. A nova lei diz que esta pessoa só pode fazer o reagrupamento familiar a partir de 2 anos com o documento. Então vamos lá, se demorou 2 anos para o documento ficar pronto, ele tem 2 anos de Portugal. Chegou o documento, tem que esperar mais 2 para poder fazer o reagrupamento da família. Então vai ficar 4 anos sem ver a família. Olha que absurdo. Olha que absurdo essa nova lei diz. E ela fez mais alterações.
ela fez alterações no que tange os pedidos de nacionalidade. Hoje, uma pessoa 5 anos morando legalmente em Portugal, ela tem direito de dar entrada na nacionalidade. Propôs que trocasse de 5 para 7 anos. Só depois de 7 anos morando de forma legal em Portugal, a pessoa vai poder dar entrada no processo de nacionalidade. Sabe o que significa? Que vai ser no final 10 anos. Por quê? Eu já tenho 6 anos de Portugal. Dei entrada no meu processo de nacionalidade, já tenho autorização de residência, minha família já é toda reagrupada. Essa lei não me atinge, mas atinge muitas pessoas e é uma lei absurda. Por isso que eu estou falando com vocês. O que acontece? Eu dei entrada ano passado no meu processo de nacionalidade. E até agora ele está lá parado. Já se demora 2, 3 anos. Se a pessoa tem que esperar 7 para dar entrada, com 2, 3 anos de espera, ele vai durar 10 anos esse processo de nacionalidade. Então, visto que é uma preocupação muito grande, e eu só esperei para fazer esse vídeo hoje, porque essa lei foi na segunda-feira e foi entregue para o presidente Marcelo. O presidente Marcelo, um grande democrata, um grande jurista, professor de direito, recebeu essa lei e, sabendo interpretar, não assinou a lei. Não levou essa lei para frente. Fez anotações, principalmente no quesito de reagrupamento familiar e no tempo de nacionalidade, e levou essa lei para a Constituição maior do país, para reaver essa lei. Então hoje nós estamos nesse impasse, nessa crise da lei da imigração. Não se sabe o que vai ser. Então hoje, o conselho, sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, não venha para Portugal. Herbert, só por causa de documentação? Não, gente. O que tange documentação é só a ponta do iceberg. Eu posso perder muito tempo aqui falando para vocês de casa, que não se tem casa para morar, que quando tem é um absurdo. O salário mínimo é 800 euros líquido, a pessoa recebe com juros de desconto. E para alugar um apartamento é 800 euros. Se você vier sozinho para cá, para alugar um quarto é 400 euros. Trabalhando em emprego, você não vai conseguir sobreviver. Eu cito sempre o mesmo exemplo nas minhas conversas com os conhecidos aqui em Portugal. Eu sempre faço mercado, desde quando cheguei em 2019, no mesmo supermercado, Pingo Doce. Quando eu cheguei aqui, o quilo de arroz era 39 cêntimos. E hoje, 2,49. 8 vezes mais quase. 7, né? 7 vezes 4, 28. E o salário não aumentou isso. Isso é só a ponta do iceberg que eu quero mostrar para vocês. Hoje, de longe, Portugal é recomendado para vir morar aqui. Então você que tem seu planejamento, se não vendeu suas coisas ainda, tem gente que estava no meio do caminho e saiu essa lei. A lei ainda não entrou em vigor, ainda bem, graças ao presidente. E estendeu para setembro, para a gente saber o que vai acontecer realmente, né? Mas eu quero dizer para você, espere. Não venha para Portugal nesse momento. Espere para ver o que vai acontecer. Porque você vir para cá nesse momento não é bom. Tem outras opções. A Espanha tem novas leis agora entrando em vigor aí, que é uma opção muito melhor para poder você fazer a imigração. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Portugal, no momento, é furada. Beleza? Forte abraço aí. Vamos que vamos.